Romanos, capítulo 6, versículo de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Que maravilha! Jesus vive para Deus, não vive para si mesmo. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e querido Pai, este é o momento em que agora estamos aqui dedicando para que Tu venhas falar conosco através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo tempo que até aqui tivemos para entoar cânticos a Ti, conversar com Teus filhos, mas agora é o momento de Tu mesmo falar conosco através da Tua palavra. Fala conosco, abre as Escrituras o qual nós lemos e venha trazer à tona a nossos pensamentos, a Tua palavra e a compreensão da mesma. Ajude o Senhor, é o que nós te pedimos, no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Igreja, o apóstolo Paulo está aqui nos dizendo que aquele que vive para Cristo está, na verdade, morto para o mundo. Mas ele vive eternamente para Deus. Amém. Da mesma forma, como ele disse aqui, que o seu filho unigênito, que morreu uma vez, agora também vive eternamente para o seu Deus e Pai. Jesus vive para o Pai, assim como nós também vivemos. Então, quando Cristo morreu no madeiro, cada filho eleito de Deus, que estava na mente de Deus na forma de atributos, e que ainda sequer tinha vindo no mundo ainda, já morreu ali com ele naquele dia por representação. Quando Cristo morreu, você e eu já estamos ali morrendo com ele. E quando Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, todos que ainda viriam um dia a este mundo para confessar a fé cristã, já havia ali ressuscitado com ele para viver em novidade de vida. Portanto, para se viver o cristianismo é preciso que o próprio Cristo viva no cristão. E é isso que vai possibilitar o eleito de Deus viver como cristão. Não somente aqui, mas por toda a eternidade. Que é Cristo vivendo nele, Cristo vivendo em nós. Então, mesmo muitos sendo aí membros de igreja, alguns acabam se perguntando, o que é exatamente ser cristão? O que é isto? Então, seja ele um novo convertido ou não, todo filho de Deus precisa crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque ser um cristão significa ser semelhante a Cristo. E é extremamente importante nós aprendermos que Cristo é o Filho de Deus, como temos tentado explicar. É importante você entender essas coisas, entender sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Hoje, você tem que ter esse conhecimento, porque infelizmente muitos falsos crentes carnais, como a banda chamava, têm surgido, de modo a não amadurecer no seu entendimento sobre a doutrina, não amadurece na sua atitude como postura, como filho de Deus, como cristão, e por isso eles não dão os frutos com perfeição para o reino de Deus, como Deus exige dos seus filhos. Lá em 2 Pedro 3,18 é dito assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. Você tem que crescer, estudar, compreender, mas você sabe, né? Isso é revelação. Esse crescimento aqui do conhecimento é só por revelação. Se não for por revelação, só por mente e intelecto, você não vai conseguir entender.
Eu tenho dito isso muitas vezes, nem sequer te transforma, você continua sendo apenas uma pessoa cheia de informação, de conhecimento, mas não te muda, não te transforma, tem que ser a revelação do Cristo em você. Amém. Ou antes, como o Umbanda dizia, a revelação da pessoa de Jesus Cristo para você. Então, Paulo, ele nos disse que para nós não nos conformarmos com este mundo, é o que ele disse aqui em Romanos 6, o que significa que nós precisamos estar longe de toda a falsidade, de toda a imaturidade na vida cristã. Hoje em dia está realmente difícil saber quem é um verdadeiro cristão. Mas a palavra de Deus, ela nos dá toda a orientação de que nós precisamos. Amém. Então, se alguém quer mesmo ser um cristão verdadeiro, ele precisa estudar a vida do Senhor Jesus Cristo. A sua vida e a sua palavra, para então ser como ele. Lá em 1 João 2,6 é dito, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Você tem que ser como ele é. Então, isso porque Jesus, ele foi o nosso exemplo em tudo. Então, Jesus, ele foi amoroso, ele foi paciente, mas ele também foi zeloso. Lembra quando ele repreendeu aqueles homens que estavam mercadejando a palavra lá no templo? Ele foi zeloso, ele foi enérgico. Jesus foi tudo isso, ele foi cauteloso, ele foi amoroso, mas ele também soube ser zeloso com a palavra de Deus e contra os abusos do homem, do falso ministério que estava ali nos seus dias já tentando se locupletar, enfim. Então, o verdadeiro cristão é aquele que ama o Senhor Jesus, guarda a sua palavra e também vai externar esse amor a Cristo e a sua palavra com o próximo. Você, se você ama Cristo, se você ama a palavra, você vai demonstrar esse amor não somente a Cristo, a Deus, mas também ao seu próximo. Você vai amar o seu próximo. Jesus disse isso. Duas coisas que eu quero aqui mostrar para você. Primeiro é João 8,31. Se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então você tem que conhecer a palavra, você tem que se render à palavra, e ele diz, tem que permanecer na palavra. Não é você ser membro da igreja uma vez ou outra, você tem que permanecer, ser fiel a ele. Então, um cristão, ele deve permanecer na palavra e na doutrina de Cristo, e não na palavra de algum outro homem, ou de algum ministro, de um grupo organizado, de uma igreja qualquer. É uma questão que eu vou levantar outra vez, e desde o ano passado estou apresentando isso. Eu pergunto, pode um trinitário, pode um unicista, ou um dualista, ou ariano, ser discípulo de Cristo, crendo em uma outra palavra diferente da que Cristo deu aos seus apóstolos? Pode uma pessoa ser cristã com esse tipo de doutrina? Não. Para você ser discípulo de Cristo, você tem que permanecer não na doutrina trinitária, não na doutrina unicista ou ariana, mas na doutrina de Cristo, Amém. Na palavra de Cristo. Alguém que persevere numa outra doutrina que não seja de Cristo não pode sequer ser seu discípulo. Parece que as pessoas leem isso e não absorvem o sentido disso. Eu vou ler de novo. Se vós permaneceres em minha palavra, na minha doutrina, no meu tipo de ensino, não no ensino que outros dão, não na doutrina, na outra palavra que os outros dão, mas na minha palavra, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, se alguém vem vomitar para você doutrina unicista, não tente deixar essa pessoa te convencer de que ele é um cristão ou um discípulo de Cristo. Para você ser discípulo de Cristo, você tem que perseverar em uma única coisa, que é na palavra de Cristo e de mais ninguém. Amém. Então, repito, um cristão deve permanecer na palavra e na doutrina de Cristo, não na palavra de um outro homem. João 13,35. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, permanecer na palavra. Não, agora é uma outra coisa. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, caso tiverdes amor uns pelos outros. Amor a Deus, amor à palavra e amor ao próximo. Você fazendo isso, você vai externar que você é um discípulo, que você é um seguidor de Cristo. Então, essas são duas coisas fundamentais dos discípulos de Cristo. Onde está ali toda a base, na verdade, para a vida cristã. Obediência à palavra de Cristo e o amor ao próximo. Então, somente depois de se compreender isso, é que se pode ir mais adiante ver outras características que definem a nós como cristãos, como filhos de Deus.
João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você conhece os mandamentos, você obedece a isso, e você guarda isso, e você cultiva isso, e você ensina, você fala disso. Você me ama. Mas se você guarda mandamentos de um sistema, guarda mandamentos de uma igreja, você está provando que ama Cristo, você está guardando, você está amando o teu sistema. Você está amando a igreja que te formou. Você é filho de uma igreja, não é um filho de Deus. Um filho de Deus vai provar que ama a Deus guardando a sua palavra, e não a palavra de um outro. Então Jesus aqui está falando do quê? Né? Aquele que guarda, ou seja, aquele que persiste, aquele que persevera nisto. Todo cristão que crê em Cristo guarda a sua palavra, ou seja, persevera nela. Eu volto ao que eu acabei de dizer. Não é só por algum tempo, por algum momento. Se ama, se é servo, se é discípulo, se segue a Cristo, se é seu discípulo, ele vai guardar isso por toda a sua vida. Todo cristão é persistente no seu posicionamento. Ele não desiste. Um cristão não desiste. Apesar de toda a crítica contrária e oposição que possa ser levantada, você está tentando tirar proveito, você é um dualista, você está acrescentando algo à Escritura, você vai ter todo esse tipo de oposição, é verdade, mas um filho de Deus que segue a Cristo, ele se posiciona e ele não dá atenção para essas críticas. Você vai continuar crendo e você vai continuar fazendo isso aqui, guardar a sua palavra, porque você o ama. E até por amor aos críticos, você vai continuar guardando essa palavra. Porque a tua própria vida vai dar testemunho deles, de que é o Cristo em você vivendo e fazendo as obras que você faz. Então, um cristão que verdadeiramente ama a Deus, ele tem prazer e alegria em obedecer a sua palavra. Ele não obedece porque ele se sente forçado, porque ele está sob alguma ameaça, de alguma punição do seu pastor, não. Ninguém suporta por muito tempo fazer algo que não gosta. Se você ou se alguém fica em algum sistema e não é uma coisa... Vamos trazer para a palavra. Se alguém ouve a palavra e está ali ouvindo a palavra, mas na verdade, parece que não está havendo uma conexão. Ele está forçado, é a circunstância que o leva, os pais, vizinhos, amigos, não sei, mas se ele não está realmente conectado, se ele não nasceu para isto, ele não vai conseguir fingir a vida toda. Vai haver um momento em que, como dizia Mambrana, vai haver um escape da pressão e ele vai desistir. Mas você vê o que Jesus disse, se você me ama, você vai guardar, você vai perseverar. Então, ninguém pode suportar muito tempo fazer uma coisa que não gosta. Então, para você amar a palavra, você tem que ter revelação dela. Eu não vou dizer que alguém que abandona a fé é porque não é eleito. Pode ser um eleito, mas é algumas coisas, como eu disse lá ontem em Tupã, as pessoas quando vêm a Cristo, elas vêm sem abrir mão de algumas coisas que eles acham que é primordial para as suas vidas. Você tem que renunciar a tudo. Você tem que renunciar a todo tipo de obstáculo. Você tem que saber abrir mão de muitas coisas para você ser um seguidor de Cristo. É isso que vai fazer você perseverar até o fim. É isso que vai fazer você guardar a palavra. Então, os verdadeiros cristãos, eles não precisam ser cobrados para obedecer a Cristo. Eles obedecem porque o amam, porque eles tiveram a revelação de Cristo em si. O amor de Cristo, o amor do Senhor Jesus Cristo, enche os seus corações. Então, eles têm boa vontade e de boa vontade, com muita alegria, eles guardam a palavra e obedecem a palavra. Salmos 119, verso 140. Olha o que o salmista disse aqui. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Se você sabe, tem intimidade com essa palavra, você sabe o quão pura ela é. E ela te torna puro como ela é pura. E você ama isto. Isso é agradável ao teu espírito. Uma outra característica que um verdadeiro cristão tem que ter. Um cristão, ele jamais vai esconder sua identidade. Você não vai esconder quem você é. E você não vai esconder no que você crê. Eu sei que, como mencionamos, alguns irmãos que nos estudam estão escondidos porque sabem que o sistema ali é cruel contra eles. Eu não os critico esses irmãos por isso. Mas o cristão que realmente exerce a sua vida, o seu companheirismo com Cristo, ele não esconde a sua fé. E ele não tem vergonha de falar publicamente no que ele crê. Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte. Pode isso? Uma cidade lá em cima do monte, você pode esconder a luz da cidade? Não tem como.
Assim não pode. Uma vida de um cristão que é regenerado, que é salvo, nasceu de novo, posicionado, você não pode esconder o que Deus fez de você e o que Ele continua fazendo. Nem que você quisesse, você conseguiria. Você não pode. Porque o salmista disse, essa palavra é pura, eu amo isto. E se você ama, você vai ter amor e você vai demonstrar o amor falando disso, não escondendo isto aqui. Então, se nós escondermos o que somos, como que Cristo poderá ser conhecido? Porque é através da sua igreja que Ele é conhecido hoje. É através da tua vida, do que você faz, do que você fala. Cristo quer ser conhecido através de você. Amém. Então, um filho de Deus, seguidor de Cristo, ele vai ter prazer de tornar o seu Senhor Cristo conhecido para todos e não se esconder. Amém. Então, é através da sua igreja que Ele quer ser manifestado. E a maneira como nós procedemos com cada situação adversa com que nós nos deparamos, vai mostrar como é que está o nosso amadurecimento espiritual. Um cristão, ele vai refletir e ecoar Cristo na sua vida de todas as maneiras e em todo o tempo. Seja pelo falar, seja pelo agir e até mesmo pelo seu vestir. Então isso é algo que é feito publicamente, é feito à luz, porque Cristo é luz. Amém. Amém. Então, Ele não quer se parecer ou ser confundido com o mundo. Um cristão não quer ser confundido com o mundo. Um cristão não vai ter prazer de se vestir como o mundo para que o mundo olhe e pense que ele é como o mundo. Se você é cristão e tem prazer em Cristo, você vai ter prazer de que o Cristo seja conhecido. Mas como é que você vai querer que o teu Cristo seja conhecido se você se veste com o mundo? Você está se conformando com o mundo. Então, um cristão, ele tem prazer de se parecer com Cristo. Amém. Graças a Deus. Certo. Presumindo, mensagem Mombrana. Então, eles vieram agora, Senhor, para se consagrar, para se porem de lado do mundo, porque eles não querem nada a ver com o mundo. Eles querem ser tão completamente rendidos a Ti, até que todo o seu ser reflita a Cristo. Um bom cristão nascido novo, é esse prazer que ele tem. Ele quer refletir Cristo onde quer que ele esteja, não esconder Cristo. Que quando eles andarem, falarem, vestirem, isso é importante, não tem nada a ver com legalismo, não. No que você for fazer, no que você for se vestir, quando eles falarem, andar, se vestir, agirem, sejam o reflexo de Cristo constantemente em suas vidas. Amém. Toda a tua vida tem que refletir Cristo. Amém. E você vai ter orgulho disso, não como um santarrão, para mostrar que você é alguma coisa, não. O que você é, o que nós somos é pela graça de Deus. Amém. Então as provações e os testes dos quais a noiva hoje está sujeita, elas contribuem para que ela seja moldada pela palavra de Deus, de modo que ela possa ser conforme à imagem de Cristo, como nos disse o apóstolo Paulo. Eu creio que a escritura que lemos lá onde Tupã também. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem, até a escassez. Até quando faltou combustível ontem lá, irmão Antônio. Isso tudo contribui. Tudo contribui. As lutas, provações, perseguições daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos a imagem do Cristo, do Filho. Nosso irmão, e você quer esconder essa imagem? Você tem vergonha disso? Veja, essa palavra aqui que o Paulo usou, imagem, no grego é eikon, que segundo a concordância de Strong, significa também figura, significa semelhança, significa alguém no qual a semelhança de outro é vista, ou seja, uma outra pessoa é conhecida através de você. No caso de cristãos, essa palavra não somente remete à semelhança com o corpo celestial de Cristo, como também ao seu estado da mente santa. Estou lendo aqui os comentários de Strong. Por causa de sua natureza divina e de sua absoluta excelência moral. Mas veja que Paulo, ele nos disse que, você prestou atenção aqui nessa leitura que eu fiz? Ele disse, somente os predestinados é que podem refletir em suas vidas a imagem do seu irmão mais velho. Aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho.
Então não são todos que podem refletir Cristo. Entende porque alguns acabam até se escondendo? E não conseguem ser conforme a imagem de Cristo, mas se conformam com o mundo? Porque Paulo aqui diz, só um eleito pode ser conforme a imagem de Cristo. Amém. E só um predestinado vai ter prazer com Cristo e refletir a Cristo, não outra coisa. Só um eleito vai ter prazer em guardar a sua palavra, e não a palavra de um sistema trinitário, unicista, seja o que for. Só um eleito é fiel a essa doutrina, e guarda e persevera nisto. Tem que ser eleito. Só um eleito vai ser feito à imagem do Filho primogênito. Glória a Deus. Irmão Jorge, estava sempre aqui essa escritura, mas agora o senhor me fez ver essa coisa que eu não tinha visto ainda. É isso, eu gosto de fazer isso. É bom, né? A palavra de Deus é sempre viva, né? Não é, irmãos? Amém. Amém. Então, é isso que Paulo aqui está dizendo. Nós temos que sermos conforme a imagem do Cristo. E você não está aqui, então, tentando viver uma vida porque você optou por isso, porque você teve o desejo, porque teu livre-arbítrio te levou a ser isso. Não. Você não é um filho de Deus, você não é um seguidor de Cristo porque você quis. E isso é plano. Paulo disse, você foi eleito, Deus te predestinou para isso. Graças a Deus. Então, nós temos o que o irmão disse dos genes, os genes de Deus em nós. Genes da sua palavra, que na verdade já estavam latentes em nós desde quando nascemos e mesmo antes de conhecermos a nossa vocação, antes mesmo de conhecermos a palavra. Então, não é o que alguém irá fazer externamente que vai refletir a Cristo em sua vida, mas sim algo com o qual ele já tem que ter nascido aqui. Então, o eleito já nasce com algo. E por você ter algo aqui, Deus consegue usar isso aqui para seu benefício, para que ele seja conhecido. Então, alguns já nascem faltando isso aqui. Ele até pode estar num grupo religioso, mas se ele está sem esses genes de Deus, ele não vai conseguir guardar a palavra. Ele vai guardar uma outra palavra. Ele vai guardar uma outra doutrina. Ele tem que já nascer com esses genes que o irmão Bana aqui nos disse. Você tem que nascer com algo, por meio do qual, então, Deus possa operar o novo nascimento, de tal forma que Deus, então, possa ser conhecido e manifestado. Amém. Quero aqui ler uma outra mensagem, irmão Bana. Imagens de Cristo. Alguns dizem que se você colocar uma imagem de Cristo em seu carro, um crucifixo, né, ou um santinho, seja o que for, ou sobre sua parede, isso é um sinal de um cristão. Bem, essas coisas são todas corretas, mas eu não creio que colocar uma imagem te faz um cristão. Eu creio que ser uma imagem de Cristo te faz um cristão. E isso não pode ser manufaturado. Eu vou me esforçar para produzir, mas não. Você tem que já nascer com alguma coisa aqui. Você tem que ser a imagem. Não é o que fazemos externamente, é o que aconteceu eternamente que te faz um cristão. Portanto, se Ele é a nossa imagem, somos feitos à sua semelhança e membros do seu corpo, deveríamos ser imagens como Ele. Então, nossas vidas deveriam refletir a imagem de Cristo. Não a nossa junção à igreja, ou colocar um crucifixo, ou nossas emoções, mas deveria ser a presença viva do Deus vivo refletida através de nossas vidas. Amém. Graças a Deus. O Mbanda, ele disse que Jesus era uma parte de Deus. E já ministramos muitos estudos falando sobre isso. E isso fazia ele ser um reflexo do seu Pai. E da mesma forma que a lua é um reflexo para nós da luz do sol. Durante a noite você não vê o sol, mas você tem um reflexo do sol através da lua. Jesus, ele foi isto. Ele foi para nós um reflexo de tudo aquilo que Deus era. Mas sabe, Mbanda pegava suas figuras para dizer, você também tem que ser isto. Na ausência do nosso sol, que é Cristo, Ele está aqui através de mim e de você para refletir a imagem de Cristo. Amém. Refletindo a sua essência, refletindo a sua natureza, refletindo o seu caráter, expondo exatamente tudo que Cristo é e não se envergonhando dele. Mensagem Fale a Rocha, que uma banda pregou em 53. Eu tenho muitas notas aqui, meus irmãos, mas não vou ler tudo, não vou comentar tudo. Eu penso nisso em Gênesis, quando Deus fez o sol e fez a lua. Agora, a lua é a esposa do sol. Agora, quando o sol se vai, a lua reflete a luz do sol, não é mesmo? Sobre a terra. E agora, quando Jesus foi levado embora, nós somos a noiva que é a lua, para refletir a luz do Evangelho. E não podemos refleti-lo até que ele brilhe sobre nós. Amém? Quando o Evangelho vai brilhando sobre nós, então nós brilhamos isso de volta. Então, envia a luz, Senhor, é a minha oração,
para que possamos refletir a luz do Filho de Deus. Amém. Em seu poder e na sua ressurreição e na sua plenitude. Oh, quão maravilhoso! Porém, um dia, a esposa e o esposo, eles vão se encontrar lá nos céus de Deus. E juntos eles vão refletir uma só e mesma luz. Amém? Amém. Mensagem do irmão Branham, fé. Pregada 56, não temos traduzida. A lua dá a luz enquanto o sol se foi embora. E assim a igreja para refletir a luz do Filho de Deus, enquanto ele for embora. E algum dia a lua vai cair e o sol vai subir. E ambos vão se unir. E então o luar e a luz do sol se tornam um. Amém? É na união matrimonial lá, na ceia das bodas do Cordeiro. Mas vejam, meus irmãos, antes que essa união aconteça, os filhos de Deus estão aqui na terra como estrelas, a fim de serem, então, testemunhas dessa santidade do Senhor Jesus, para refletir e para ecoá-lo em suas vidas, fazer as mesmas obras que Deus fez por intermédio de Jesus. Então, nós somos, com o auxílio e direção do Espírito Santo, estrelas guias, é assim que o irmão Branham chamava, para conduzir aos outros pecadores quem? Cristo e sua palavra. Mensagem do irmão Branham, a grande luz resplandecente. O que somos nós hoje, então? Somos estrelas. Cada um de vocês aqui, nós somos estrelas. Cada cristão nascido de novo é um testemunho do Senhor Jesus Cristo. Uma estrela. Para quê? Para refletir o poder e a santidade do Senhor Jesus, para refleti-lo em sua vida. Para aperfeiçoá-lo em seu falar, para aperfeiçoá-lo em seu poder de cura, para aperfeiçoá-lo em sua ressurreição, para refleti-lo em cada maneira que ele foi refletido para nós por Deus, o Pai. Somos estrelas. Se vamos ser uma estrela para refletir a luz de Cristo, para trazer pecadores a Ele, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, a lua, ela não possui luz própria. É o sol que vai refletir nela devido a essa sua proximidade. E uma banda gostava de pegar esses tipos para dizer, olha, quanto mais próximo você estiver da luz, mais você vai refletir. Quanto mais próximo de Cristo, quanto mais intimidade você tiver com essa palavra, mais fácil vai ser dos outros conhecerem Cristo através de você, porque você é uma estrela para refleti-la. Mensagem Elias, pregado 53, não sei se foi traduzido. E se eu saísse aqui esta noite e dissesse, ei, vejo a lua brilhando, o que está brilhando sobre a lua? E a lua diria, não sou eu brilhando, é o sol que brilha em mim. Isso é o que é você. Se você vive perto o suficiente de Deus para que o poder do Espírito Santo possa cair sobre você, isso irá refletir a presença de Deus. Glória a Deus. Então, o que você tem que fazer para refletir Deus? Esteja mais próximo dele. Não se afaste, não fuja. Esteja mais próximo, porque ele é luz. Amém. Então, nós somente conseguimos refletir e ecoar Cristo em nós, significando viver, significando falar, pensar como Cristo, porque antes Ele mesmo já fez tudo isso em nós. Nós somente podemos ser como Cristo porque uma vez Ele se tornou como um de nós, assumindo a nossa semelhança de pecado, embora Ele não tivesse cometido o pecado. E por termos hoje essa identificação, nós podemos então refletir em nossas vidas a palavra de Deus. E se nós nos posicionarmos por ela, igualmente a palavra de Cristo também se posicionará por nós. Você entendeu isso? Se você se posiciona por essa palavra que é Deus vai se posicionar por você. Mensagem identificação. Quando se saiba, Senhor, que se nos posicionarmos por aquilo que é certo, o certo se posicionará por nós. Glória a Deus. Esta palavra será teu advogado. Deus se posicionará por ti quando você se posiciona por essa palavra. Obrigado, Jesus. Conceda isso, Senhor. Nisto nós cremos, sim, nós cremos aqui também, que Tu se tornou como nós para tirar o nosso pecado, para que nós nos tornássemos como Tu, filhos de Deus, para refletir a palavra de Deus vindicada. Amém. Graças. Amém. Então, quando alguém que se diz cristão e esconde a sua identidade, é porque a sua vida não está realmente ecoando Cristo. E o Urbana, ele chamava pessoas assim de anêmicas espirituais. Aqueles que estão anêmicos, eles necessitam de uma transfusão de sangue para que seja a imagem de Cristo, ou seja, tendo o mesmo agir, o mesmo falar do Filho de Deus.
Tem algum aí que está fraquinho, que está fraco na fé, que não consegue se posicionar? Pode ser que seja o filho, mas está faltando aí uma transfusão do sangue de Cristo nele. Outra vez, mensagem, imagem de Cristo. Você sabe o que é anemia? É alguém que não recebeu sangue. Eles caminham engraçado. Eles são confusos, titubeando o tempo todo. E esse é o problema de muitos membros de igreja hoje em dia. Eles estão anêmicos. Não conseguem refletir a Cristo. Eles precisam, então, do quê? De uma transfusão de sangue do Calvário, que dará a eles o sangue real e rico para fazer com que eles andem da maneira antiquada do Espírito Santo, talhado da maneira de Deus, que dará a eles um propósito para que eles vivam, dará a eles confiança que fará com que eles andem à imagem do seu Senhor. Amém. Então, para alguns está faltando essa confiança. Mensagem de uma banda aqui, fazendo vale cheio de covas. Esse é o problema com a igreja. Você tem que ter uma boa refeição completa, alimento evangélico a cada dia. Se você não tiver, você ficará anêmico. Eu quero que ninguém aqui está anêmico, né? Você tem muito alimento aqui, em abundância, em fartura. Amém? Você ficará cansado. Ao tirar muitas vitaminas de Deus, de sua palavra, certamente isso traz o Espírito sobre você e faz você se sentir regenerado e renovado. Amém. Agora veja, existem pessoas que estão na igreja, mas os seus conhecidos às vezes mal sabem que ele é um cristão. Mas as pessoas conseguem notar um cristão verdadeiramente e de uma forma natural. Mesmo que às vezes ele não diga que é cristão, as pessoas notam, porque a sua própria vida ela fala mais alto do que suas palavras. Veja como que aconteceu com um dos discípulos de Jesus, Pedro. Mateus 26, versículo 73. Um pouco depois aproximaram-se os que estavam ali de pé e disseram a Cefas: certamente tu também és um deles, pois mesmo tua maneira de falar te delata. Ele nem precisou dizer que era discípulo de Cristo. Esse é um discípulo de Cristo, tá vendo? Tá falando igualzinho, tá se portando igual. É isso. Quanto mais próximo você tiver essa palavra, mais o Cristo reflete em você. Você nem precisa dizer o que você é. Você nem precisa dizer no que você crê. Eles vão ver que você andou com Cristo. Ou antes que Cristo anda com você. Graças a Deus. Então, vou mencionar aqui algo para você que nós tocamos ali rapidamente ali em Tupã ontem. Porque estamos aqui falando das características de um filho, daquele que segue a Cristo, daquele que é um discípulo de Cristo. O verdadeiro cristão, nós dissemos lá, ele cuida da sua família. Existem aí ministérios onde os ministros dizem que primeiro vem a obra de Deus. Primeiro o ministério, primeiro a igreja, primeira obra, depois a família. Alguns ministérios fazem isso. E veja, a igreja lá de onde eu vim, a igreja pentecostal quadrangular, com todos os seus defeitos, eles ensinavam diferente. Olha, primeiro é Deus, depois a família, depois o ministério. Mas muitos ministérios, sim, como vimos o testemunho dos nossos irmãos ali em Franca, assim, o ministério vem em primeiro lugar. E eles pensam na família por último. Então, alguém que atua dessa forma está se enganando a si mesmo. Você tem que ter certeza de uma coisa, meu irmão. Se a tua família vai mal, tudo vai acabar mal, uma hora ou outra, independente se é cristão ou se não é cristão. Então nós temos que saber priorizar nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossas crianças, adolescentes, a educação, o respeito, a dignidade. Eles só vão mal hoje porque as famílias, boa parte delas, não se cuidam mais. Eles não estão mais cultivando isto. Mas se alguém diz, eu quero ser um crente de verdade, e não cuida da sua família, essa pessoa ela tem sido até pior que o incrédulo. A escritura que lemos ontem, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E isso, diz o irmão Brana, é a atuação de um crente morno. E uma mensagem, o irmão Brana diz, um crente morno é pior que um infiel. É pior que um descrente. Amém. Então, se alguém diz ter a vida de Cristo em si, mas não faz as obras de Cristo, e sua vida não se reflete nele, então alguma coisa está errada. Mensagem: sou eu, não temais. Agora, se essa luz não faz as mesmas obras que ela fez quando esteve no Filho de Deus, então não é a mesma. Não é.
Mas se ela faz as mesmas obras, assim como eu disse, se você pudesse tirar toda a vida de uma macieira, cada pedacinho da vida, e transferisse a vida de uma árvore de pera em uma macieira, ela produziria peras, vê? Porque a vida está nela, isso é o que ela produz. O fruto está na vida, é claro. E essa é a mesma coisa aqui. Se você colocar a vida de Cristo e tirar a vida de um pecador, ele tem que morrer primeiro. E então, quando a vida de Cristo entra nele, então ele produzirá a vida de Cristo, porque é isso que está vivendo nele. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará, porque sua vida está nele. Amém. Paulo, ele tinha uma vida centrada em Cristo, porque ele conheceu a Jesus e teve um encontro pessoal com ele. E é exatamente essa mesma experiência que toda igreja de Cristo precisa ter. Não somente conhecer a sua palavra, mas conhecer o autor da palavra. Mensagem absoluto. A razão pela qual ele tinha esta vida centrada em Cristo é porque ele pessoalmente, deixando agora de lado o seu ensino, ele encontrou pessoalmente a Cristo. E essa é a única maneira em que você pode alguma vez conhecê-lo, que é encontrá-lo, vê? Agora, conhecê-lo é vida. Nem mesmo conhecer a sua palavra, que é tão bom quanto possa ser, mas mesmo assim você tem que conhecê-lo. Conhecê-lo é vida. É conhecer de fato Cristo que vai fazer você refletir Cristo. Então hoje é sabido que os evangélicos aí, que se mostram diferentes dos católicos, eles se acham diferentes porque eles dizem que não guardam imagens de ídolo, como os católicos têm. Mas veja, eu já tenho dito isso em alguns lugares, um evangélico hoje, infelizmente, é tão idólatra quanto um católico. Porque ele tem vários outros tipos de idolatria. Idolatria gospel, idolatria a certos líderes, idolatria a certas coisas, costumes. E o Umbanda disse que um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Verdade. Então, às vezes, aí o evangelho pode se gabar, eu não sou isso, sou aquilo, mas ele tem os mesmos problemas dos outros. Os romanos, no caso, os católicos. A Roma tinha lá a sua Santa Inquisição. Hoje os evangélicos também têm sua Santa Inquisição. Eles conseguem aí matar pessoas difamando, levando aí pessoas a torná-las impopular. Há várias formas de você produzir uma Santa Inquisição. Né? O católico também tinha o problema dos ídolos que eu falei. O evangélico também tem esse mesmo problema. Os católicos, aí estou me remontando ao tempo de Lutero, quando eles vendiam indulgências, você lembra? O evangélico também tem a mesma coisa. Eu vi lá na denominação pentecostal onde eu estive, eles vendiam indulgências. Eles diziam, se você der tanto, se você sacrificar tanto, Deus vai fazer algo mais, então você tem que fazer algo mais para que te dê algo mais. É as mesmas indulgências lá da igreja romana. Então, tudo uma forma disfarçada, os mesmos vícios, os mesmos problemas que a igreja romana tem, hoje você tem a mesma coisa nas suas filhas. A Babilônia e as suas filhas. Mas aqui eu quero ler algo que uma banda disse, na mensagem Lembrando-nos do Senhor. Sabe, Jesus disse no caso, ele fez uma pergunta, eu gostaria de perguntar isto à igreja esta noite. Jesus disse, por quê? Por quê? Por que me chamam de seu Senhor e não faz as coisas que eu ordeno que façam? Como poderiam me chamar de Senhor e não guardarem a minha palavra? Como podem me chamar de Senhor e negarem as coisas que lhes ordenei pregar e ensinar? O que é isso? O que causa isso? É porque alguma tradição denominacional se encontra entre eles e a palavra. E qualquer coisa que se encontra entre você e Deus é um ídolo, porque toma o lugar de Deus. Por que você chama de Senhor? Senhor significa posse, o Senhor possui a propriedade. E se Deus me possui, se sou dele, e ele me mudou minha direção um dia quando eu estava no caminho errado, e me chamou para um propósito, o que devo fazer se não cumprir com o seu desejo? Como ele fez com Pedro. Como posso fazer qualquer outra coisa se não guardar a sua palavra? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então veja que é por essa razão que nós devemos, como cristãos, transitar no caminho do meio. A Bruna falava sobre isso. Nada de extremos.
Porque de um lado você vai ter o fanatismo e no outro lado você vai ter o intelectualismo. Mas o Umbanda disse, a verdadeira mensagem se encontra no meio da estrada. Amém. E o Umbanda disse, é esse equilíbrio que o cristão tem que ter. Mensagem do Umbanda, Deus tem um caminho provido. Amigos, eu sempre tentei manter um equilíbrio do caminho. Salto em direção ao formalismo, tão formal e ritualístico quanto eles podem ser. E as pessoas se perdem, todas por causa disso. Então, se você não vigiar, você irá direto para o outro lado e será tão fanático quanto possa ser, mas há um meio do caminho, onde o verdadeiro e perfeito e sadio evangelho é pregado, e Deus se move por ali, vindicando a verdade. Estreita é a porta e apertado é o caminho, mas poucos haverão os que o encontram. Amém? É disso que nós estamos tratando aqui, características de um viver cristão. Aquele que é cristão, ele vai seguir esse caminho do meio, não vai cair para extremos. E o Umbanda, ele falou algumas vezes do crente artificial, que é aquele que tenta imitar o comportamento do cristão, adotar atitudes semelhantes às do Filho de Deus, sem que tais atitudes façam realmente parte da sua natureza. É como alguém, a explicação do Umbanda, assim, tentar implantar aí uma prótese em algum membro que foi amputado no seu corpo, ela vai até suprir, certo? Uma parte daquele corpo que está em falta, porque é algo que fazia parte da sua natureza, mas ainda assim não é a mesma coisa. Então, algumas pessoas, o Umbanda disse, são como crentes artificiais. Eles tentam fazer alguma coisa para compensar o que lhe está faltando, mas se não for com o próprio Cristo ali, não substituindo ele, mas tendo o próprio Cristo, ele vai ser artificial. O Umbanda disse, nenhum crente artificial vai subir. Amém? Mensagem presumindo, é como se você pudesse usar dentes artificiais. Quem usa dentadura aí? Né? Se você não possui dentes, isso está tudo bem. Você tem que ter algo para mastigar. Você tem que ter dentes. Então você obtém dentes artificiais. Os dentes também é o substituto, até que você recebe mais. Mas os dentes não estão conectados com você. É uma coisa que está ali, não faz parte da tua natureza. Sim, foi enxertado, foi acomodado ali. Não faz parte, não está conectado com você. Eles não estão conectados aí. Eles estão, tudo bem, eles são substituto, mas eles não estão conectados com você. Eles não virão na ressurreição, não. Porque eles não estão conectados com você. Isso mesmo. Se você tivesse um braço cortado e você colocasse um braço artificial, isso é um substituto de algo. Usar uma luva, isso está tudo bem. Está perfeitamente bem. Veja, fazer isso, mas esse braço artificial nunca virá. Nada artificial virá alguma vez na ressurreição. E agora a aplicação do Umbanda. Nenhum cristão artificial alguma vez se levantará na ressurreição. Você não está conectado com Cristo. Tem que ser a imagem de Cristo. Ou não tentar parecer ser a imagem. Tem que ser Cristo em você. Amém? Graças a Deus. Eu já quero aqui concluir. Aqui, outra mensagem que uma banda vai dizer. Quando você entra em Cristo, você não é mais do mundo. Você é de Cristo. Você não se importa então com as coisas do mundo. Elas estão mortas para você. Pois aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Então veja, você não pode ser um cristão artificial. Você pode ser um cristão artificial, professo, mas você não pode ser um cristão, se tornar, até que Cristo injeta-se pelo batismo do Espírito Santo em você. Então você está conectado com Ele, e vocês não são mais dois, vocês são um. Amém. Cristo prometeu estar em nós, como o Pai estava em Cristo. Eu e o meu Pai somos um. Você e eu somos um, Cristo em nós. Ah, eu e o Pai somos um. O mesmo ser, uma mesma pessoa? Não. Estamos em unidade. A mesma unidade que Cristo disse que tinha com o Pai, é a mesma unidade que Ele disse que nós temos que ter com Ele. Aleluia. Isso é possível por quê? Porque Cristo era uma parte de Deus. E você só pode estar em união com Cristo se você também for uma parte de Deus. Amém. Então, para nós encerrarmos aqui. Viver hipocritamente é o mesmo que contar uma mentira. Portanto, melhor que ser hipócrita é ser honesto e dizer a verdade, ainda que ela machuque. Vivendo aí exatamente aquilo que se fala. Todo cristão é como uma epístola escrita por Deus e lida por todos os homens a fim de que Deus seja conhecido. Você já entendeu? Você é uma estrela guia, você está aqui para refletir Cristo.
Então, quando Cristo injeta o seu Espírito no eleito, a sua única identificação passa a ser com a palavra da verdade. Vivendo uma vida justa, vivendo uma vida honesta, vivendo uma vida verdadeira. Quero ler essa mensagem para nós concluirmos aqui. A religião de Jezabel. Você precisa viver exatamente o que você fala. Se você mesmo não viver isso, como você poderia esperar alguém mais para vivê-la? Então vocês são epístolas escritas, lidas por todos os homens. Então sempre seja honesto. Sempre seja justo, verdadeiro, diga a verdade. Não importa o quão ruim machuque alguma coisa, diga a verdade de qualquer maneira. Amém. Você tem que andar 1 milhão de milhas de volta e ainda assim você teria que voltar a essa mentira novamente e você simplesmente fez uma coisa horrível. Apenas seja honesto. E você sempre pode dizer isso da mesma maneira porque é a verdade. Bombana disse que o diabo ri de nós quando nós tentamos fingir ser uma coisa que não somos. O diabo até ri das nossas orações. A Bombana disse, seja honesto. É assim que você vence o diabo. Amém? Leia isso aqui e concluo. Mensagem crendo em Deus. E eu sei disto, que alguns de nós temos mais fé do que outros, e aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles. Amém? Se alguém é fraquinho, não entendeu, ore. Alguém criticou, vídeo monetizado, o Bombana faria isso. Não critique, ore. Se você tem mais fé que ele, ore por ele. É isso que a Bombana disse. Você é discípulo, você vai amar o próximo. Você não vai criticá-lo, você não vai dizer que é um filho de Caim, você não vai fazer isso. Você vai amá-lo. Então, eu sei disso, que alguns de nós temos mais fé do que outros, e aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles. Mas se você não vive o tipo correto de vida, é melhor você se afastar disso. Você está sendo hipócrita. O diabo, ele vai rir da tua oração. Mas quando você vive certo, e faz o que é certo, e age certo, e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar. Porque Deus jurou que Ele cuidaria daquela oração. Isto é a verdade. Esteja com Deus, o mais próximo para que Ele se reflita. Seja luz, porque Ele é luz, e as trevas fugirão de nós. Amém? Diga graças a Deus. Se coloque de pé, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, por esse breve tempo que tivemos. Não temos outra alegria a não ser viver e cultivar e crer na Tua Palavra e confessar a Tua Palavra. Que isso seja uma verdade também para os Teus filhos que aqui estão, para aqueles que nos acompanharam, que ouviram. Senhor, dê um avivamento para a Tua igreja. Enquanto o profeta disse que as igrejas estão morrendo porque o avivamento morreu, nós cremos que para a noiva ainda há uma fé que vindica essa palavra e que vivifica os nossos corações. Senhor, ajude-nos nisso, Senhor. Desenvolve em nós todas as características que são necessárias, que são da identificação de um crente, de um filho teu. Ajude-nos nós nisso, Senhor. Não por nossos próprios esforços, mas porque nós nascemos com algo e precisa. Nós temos fome disso, nós ansiamos isso. Faça isso. Encha-nos com teu Santo Espírito. Ajude-nos, Senhor, em nossas lutas, nossos problemas, nossas necessidades. Nos dê sabedoria, Senhor, para saber lidar com tantas situações adversas, para que mesmo nessas circunstâncias possamos ainda assim refletir a Ti, a Tua Palavra, o Teu Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda esta igreja que aqui está. Ajuda todos os Teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória.